Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha aqui, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre frutos. E desde já eu gostaria de deixar uma pergunta para você ir refletindo no decorrer desse vídeo. Você tem gerado frutos para o reino de Deus? Fica a pergunta. Vamos orar para que Deus ilabra nossa mente, nosso entendimento e derrame sobre nós a sabedoria que vem somente dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, dependendo de ti, do teu entendimento, da tua sabedoria. Nós pedimos que o Senhor venha, Pai, derramar a tua presença sobre nós, venha nos encher, Pai, para que dessa forma nós possamos caminhar e entender aquilo que o Senhor requer de nós neste tempo. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre frutos. E para iniciar, eu gostaria de ler a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. No Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler a famosa parábola do semeador, certo? Então, o que ela diz? Jesus ele estava numa praia, à beira-mar, ali, bem na bordinha do mar, e a multidão era tão grande, quando ele foi começar a pregar, que ele teve que se colocar em cima de um barco. Por que isso, Felipe? Porque em cima do barco, as ondas no mar, né, a água ia ajudar a propagar mais o som. Então as pessoas iam conseguir ouvir melhor, em distâncias maiores, aquilo que Jesus estava pregando, certo? Então Jesus começa a contar uma parábola. E aqui existe um princípio importante. Porque quando os discípulos começam a perguntar a Jesus o porquê que ele fala somente em parábolas, ele explica
né, o significado da parábola para eles e o porquê ele faz aquilo. E qual que é a premissa que eu quero deixar aqui? A Bíblia, quando ela interpreta um assunto ou algo, quando ela já dá o significado daquilo, não existe margem para que nós, humanos, tentemos interpretar aquilo. O que eu quero dizer? A própria Bíblia explica o significado da parábola do semeador. Então não existe margem para eu tentar interpretar de uma outra forma. A Bíblia está explicando. E em muitas ocasiões a Bíblia explica a si mesma. E onde que a gente faz bagunça? Quando a gente tenta interpretar algo que a própria Bíblia está dizendo, de forma literal. Então não tudo, mas grande parte das coisas que a Bíblia diz, a gente fala, não, é no sentido figurado, não é literal, é isso, é aquilo, e a gente está fazendo bagunça. Então a Bíblia, em muitas ocasiões, ela explica e pronto. Então nessa ocasião da parábola do semeador, Jesus ele aponta a parábola e um pouco à frente, por isso eu li toda a parte, ele apresenta o significado dessa parábola. E nessa parábola ele apresenta um grupo de 4 pessoas, na qual o primeiro grupo é daquela semente que cai à beira-mar, que é o grupo de pessoas que ouve a palavra de Deus. A semente aqui, meus irmãos, é a palavra, viu? Então ele ouve a palavra de Deus, esse grupo, porém ele não entende muito bem, logo vem o vento, ou seja, o maligno, logo vem o diabo e arranca a semente, leva para longe, impedindo que ela possa se infiltrar, firmar na terra, criar raiz e frutificar. Esse é o primeiro grupo, que ouve a palavra, mas não entende muito bem, logo o inimigo tira ela do foco, certo? O segundo grupo de pessoas é aquela semente que cai em terreno pedregoso, que não tem muita terra, e isso impede que eles criem raízes. Então esse grupo de pessoas, eles ouvem a palavra, eles recebem a palavra, até compreendem um pouquinho, porém, eles não conseguem firmar raízes em Deus. Então, quando vem uma tempestade, um vento forte, uma chuva, logo levam ele embora. Fazendo um paralelo aqui com a parábola também da casa construída na areia e a casa construída na rocha. Quando você constrói a sua casa na areia, ela não tem fundamento. Então, logo vem uma chuva, leva tudo embora. Mas quando você constrói a sua casa na rocha, ela tem fundamento, ela tem raízes. Então, pode vir um vento que for, a tribulação que for, que ela está firmada. Você já viu esse grupo de pessoas que está na igreja, mas começa a passar a luta, desanima, desacredita de Deus, perde a fé e sai? É esse segundo grupo. Existe também um terceiro grupo, que é a semente que é semeada em um terreno com espinhos. Esse grupo, ele entende a palavra, ele recebe, só que as preocupações da vida e principalmente o engano das riquezas impede com que eles frutifiquem. Gostaria de destacar muito esse grupo aqui, porque eu vejo muito a presença desse grupo na nossa sociedade atual, onde as pessoas ouvem a palavra, elas conhecem a palavra, porém o amor pelos prazeres dessa terra, pelo dinheiro, pelas coisas, as riquezas, ele é tão grande que torna essa pessoa estéril, torna infrutífera, ela não consegue frutificar, porque ela está tão envolvida ali com o trabalho, com o estudo, com a ganância, com as riquezas, com os prazeres deste mundo, que ela não consegue frutificar. E não entendam mal, já falei isso aqui, o problema não é trabalhar, estudar, você precisa fazer isso. São coisas que são base da terra. Paulo trabalhou, Jesus trabalhou, então nós precisamos trabalhar. O problema está quando a gente foca demasiadamente nisso. Aí a gente não frutifica, a gente se torna infrutífero. E existe um quarto grupo de pessoas, esse é o que caiu em terra boa. O que é isso? É aquela pessoa que ouve a palavra, que entende, que cria raízes, que se fundamenta na rocha e a partir disso começa a frutificar. E quais são esses frutos, Felipe? Esses frutos são os frutos para o reino de Deus, não são bênçãos não, meus irmãos. Muita gente às vezes entende essa parábola como frutos terrenos, coisas de bênçãos materiais e coisas assim. Não, aqui não está falando sobre isso, está falando sobre frutificar para o reino de Deus. O que é isso? Quantas almas você tem ganhado? Para quantas pessoas você tem pregado o evangelho? A quantas pessoas você tem levado a religião que é descrita lá em Tiago, né? De cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, levar a luz e a palavra de Deus para essas pessoas, juntamente com um abraço, com um amor, com o alimento. Quantas pessoas você tem feito isso? Quantas pessoas nós temos feito isso? Para quantos? Esses são os frutos. Então, se eu não tenho feito isso para o reino, respondendo a pergunta que nós fizemos no início, eu não tenho frutificado nada, eu sou um servo inútil. Deus não está falando sobre frutos e de bênçãos materiais, sobre carro, roupas, nada disso. Diplomas, não, nada disso.
É sobre ganhar almas para o reino. Por isso produz frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Ganha almas, multiplica para o reino. Então, esse é o significado da parábola do semeador que Deus nos traz. O próprio Jesus explica. E diante disso, eu gostaria de trazer essa reflexão. Você tem frutificado para o reino ou você tem sido uma semente, uma planta estéril, que não tem frutificado nada para o reino, mas apenas aqui na terra? Uma terra que tem prazo de validade. Tudo isso aqui vai acabar. Mas o reino de Deus, ele é eterno. Então que você possa refletir e que você possa começar a frutificar para o reino de Deus e não para essa terra. Que a graça de Deus te acompanhe e que essa palavra tenha tocado seu coração de uma forma diferente, que o Espírito te conduza e te convença daquilo que precisa ser transformado e mudado em nossas vidas e na sua também. Um grande abraço. Amém.